Olá, tudo bom, meus irmãos do Jake? Feliz ano novo para vocês, para nossa Adeildes, para todo mundo. Espero que possam estar em paz nessa tarde de quarta-feira. E hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso doce Rabi da Galileia. E o tema que a gente vai falar se intitula Homens de Pouca Fé. É um tema, vamos dizer assim, corriqueiro, natural, normal. Sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações. E a questão da insegurança, a questão da gente conduzir a fé ainda nos afeta a todos. Porque nós ainda não conseguimos e estamos nesse caminho, e a gente vai ver isso nessa nossa conversa, nesse caminho para conseguirmos firmar, para conseguirmos dar uma segurança para que a gente possa reter, desenvolver aquela fé que nós já trazemos dentro de nós. E eu vou querer fazer essa abordagem citando dois trechos do Evangelho da Boa Nova. Porque se a gente for observar, meus irmãos, desde o início dos tempos, quando a gente lê o Velho Testamento, quando a gente vê os grandes filósofos, a gente observa a questão deles estarem incentivando, deles estarem fazendo com que as pessoas, com que os discípulos possam entender de que sem a fé não se consegue vencer as dificuldades. Porque a fé traz para o ser humano a questão de se ter segurança, de se crer naquilo que se faz. Como é que eu posso crer? Como eu posso ter essa esperança se eu não tenho a fé? A gente lembra até do final do capítulo 13 de Coríntios 1, em que Paulo fala fé, esperança e caridade. E dessas três, a última, a mais importante, a caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê a leitura fé, mãe da esperança e da caridade. Não me é possível entabular, mover esforços para algo, para a consecução de alguma coisa, principalmente para as nossas melhorias do ponto de vista moral, sem a gente ter a fé. E é interessante que a gente fale disso, porque, como eu disse, eu estou aqui procurando, estou selecionando aqui no Novo Testamento, trecho do Evangelho de Marcos, em que mostra claramente isso. Jesus Cristo, sempre que podia, ele fazia ele rechaçava, ele alertava os discípulos, homens de pouca fé. Até quando vão ter medo? Homens de pouca fé, porque não conseguiram curar. E a gente vai observando de que essa firmeza nessa questão ecoa nas nossas mentes até hoje. Quantas e quantas vezes nós vemos que não conseguimos algo porque muitas vezes a gente não se empenhou a contento. Então o trecho diz o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que este já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo:
Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Está lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo de 35 a 41. Em Mateus, a gente vai encontrar este mesmo trecho, essa mesma passagem evangélica, em que ele diz: Por que receiam tanto homens de pouca fé? Bom, esse episódio, conhecido à luz do Espiritismo, ele não tem, nada de muito diferente, não tem milagre, não tem nada de sobrenatural. Na verdade, é muito dos fenômenos de efeito físico que Jesus fazia, o grande médium que ele era, o médium de Deus. E são as consequências das leis, dessas leis que a gente consegue começar a desvendar a partir de agora. Somos espíritos nessa caminhada evolutiva no mundo de provas e expiações. E a gente vai observando que, da mesma maneira que os discípulos acharam que era um milagre, ou ficaram temerosos acerca do vento que se fazia no mar da Galileia, também ficaram se questionando o tamanho, a grandiosidade do Mestre Jesus. No livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos, existe uma passagem em que ele diz que, dias antes da crucificação, Tomé, um dos discípulos, eles estavam questionando com outras pessoas sobre o problema da fé, sobre a questão de se ter fé. E Tomé, nas suas colocações, ele dizia que a fé derivava da vontade. Outros diziam que era da inteligência da pessoa. Vocês reparem que já naquela época eles procuravam entender o como se ter a fé. E aí estava nessa discussão e eles vão até o Mestre Jesus, pedir uma explicação. E o Mestre Jesus diz para ele que a fé, sobretudo, pertence aos que trabalham e confiam, e principalmente naqueles que são fiéis a Deus. E aí Jesus completa dizendo que ter a fé no coração é estar sempre pronto para Deus. Então o Mestre Jesus deixa bastante claro de que a questão da fé, a gente já sabe disso, ela é íncita, ela está dentro de nós. E à medida em que a gente vai procurando desenvolvê-la, é à medida em que a gente vai angariando robustez para poder passar pelas situações em que demonstremos de que temos a fé, de que podemos acreditar em nós mesmos, em Deus acima de tudo, de que vamos vencer a situação, por exemplo. E aí, no próprio livro, Humberto de Campos, em outro capítulo, ele informa já do dia da crucificação. Jesus foi crucificado, ele já estava desencarnado lá no madeiro, na cruz, e Tomé, ele disfarçado com outras roupas, ele então vem observar o que aconteceu, A gente vai observar que esse evento da crucificação mostrou o quanto a fé dos discípulos era vacilante, Tirando o episódio de Judas, porque o episódio de Judas ele pensava de que Jesus viria para realmente dominar, como se fosse transformar o mundo em uma grande empresa, do qual ele lideraria, mas não foi isso que ocorreu. Judas se suicida por conta disso, desse remorso da traição, mas os outros se dispersaram,
A gente tem o conhecimento de que João ficou com Maria e veio até o pé da cruz. Mas Tomé tem essa passagem no livro Boa Nova de que ele veio até a cruz ver Jesus disfarçado. E ele acompanhou alguns trechos, né, daquele caminho de que vinha de Jerusalém até o Gólgota, até o Morro da Caveira, Jesus carregando a cruz, a via dolorosa, né? E a gente vai observar de que o Mestre Jesus, ele nunca deixou de ensinar. Porque no momento em que Tomé ele vem, ele observa o diálogo de Jesus com aquele que a gente chama do bom ladrão, ele lá crucificado, em que o ladrão chega e diz para Jesus: Senhor, né? E o ladrão fala isso ofegante, já também em vias de desencarnar. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, por favor. E Jesus então observa que Tomé lá abaixo está e diz para ele: Está vendo, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que eu encontro uma confiança leal, uma fé no peito de um ladrão. E aí Jesus demonstra a Tomé exatamente aquilo que ele tinha dito dias antes. A fé, ela não precisa da inteligência, ela não precisa de rituais, mas ela precisa efetivamente do empenho próprio do indivíduo, de crer. E aí a gente vai observar que somos ainda homens de pouca fé, porque não trazemos amor suficiente dentro do coração. Porque vamos lá, a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá o capítulo 19, né? E o capítulo 19, na leitura A Fé Transporta Montanhas, Kardec nos informa exatamente isso, de que a fé ela é sincera e verdadeira. E essa fé sincera e verdadeira é a que nos acalma, é a que nos dá paciência. Vamos lembrar do episódio do barco? Será que se eles tivessem fé, eles não enfrentariam o vento com uma segurança, com a destreza, uma perícia maior? Óbvio que sim. Mas logo que o vento começou, o medo se apossou deles, né? Então a gente tem que entender, e Kardec nos é bastante claro nesse capítulo, de que a gente não deve, meus irmãos, confundir a fé com presunção. O fato da gente desenvolver a fé não significa que a gente é presunçoso. Não, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo como se fosse um passe de mágica. Não. É preciso envidar esforços para que aquilo que a gente está querendo, aquilo que a gente almeja, possamos conseguir. Então a gente vai entendendo que nessa passagem evangélica, a gente vai entender de que aquele vento, né, aquela tempestade, a gente pode correlacionar com as tempestades de nossa vida. A gente pode correlacionar de que como as coisas acontecem no nosso entorno e que muitas vezes, por falta de fé, nós não conseguimos encarar. Meus irmãos, problemas, aflições, preocupações, nós sempre vamos ter, até porque faz parte do nosso processo evolutivo. E o próprio Jesus Cristo não nos mentiu quando ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse também que era para termos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Ora, ele não nos mente quando diz que vamos ter aflições. Ele diz que ele venceu o mundo. Logo, está diretamente linkado, está perfeitamente entendível de que Jesus é o caminho. Aliás,
Ele vem e nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então a gente começa a perceber de que a certeza nossa para um futuro melhor, para a resolução dos nossos problemas, está diretamente ligada em a gente desenvolver essa fé, que dito, repito, já trazemos dentro de nós. Aliás, a fé é considerada uma virtude infusa, porque o indivíduo já traz dentro de si, né? Os teólogos, os estudiosos, ela é uma virtude teologal, mas ela é do tipo infusa. Então a gente precisa apenas desenvolver. E novamente citando o nosso doce Rabi da Galileia, nós precisamos fazer brilhar a nossa luz. Então, para os homens de pouca fé, a gente observa na leitura do Evangelho que o que falta efetivamente é o amor. Mas o amor no sentido de que a gente pode sempre fazer o melhor, o bem, a fim de que a gente possa adquirir a segurança necessária naquilo que a gente precisa fazer. Então, Kardec ainda nos fala que a lei da reencarnação, a imortalidade da alma, nos dá essa certeza, nos dá esse sentido, porque de forma inata, são nos momentos difíceis em que a gente não pode perder a esperança. São nos momentos difíceis, meus irmãos, em que a gente vai precisar de Deus, nosso Pai, e da sua misericórdia. Então, se precisamos ter misericórdia, precisamos da misericórdia divina, precisamos ser misericordiosos. Nós precisamos desenvolver o amor, nós precisamos entender o outro, nós precisamos se pôr no local do outro, no lugar do outro, a fim de que a gente possa entender a aflição dele, o sofrimento dele, tal qual se fosse conosco. E aí, a partir daí, a gente começar a desenvolver ações, frutos, para que a gente possa distribuir ao próximo. Então, nós precisamos vencer essas nossas aflições, porque trata-se de uma necessidade premente para a nossa evolução. Para alcançarmos, como diz a veneranda Joana de Ângeles, a nossa plenitude. E muitas vezes a gente vai duvidar, a gente vai recear diante das provas, diante das expiações, mas a gente não vai levar em conta, né, de que nós estamos sós. Nós vamos sim considerar sempre que Deus está ao nosso lado e que existe uma direção firme na condução disso, de que o Mestre Jesus está a conduzir esse nosso barco pelo mar, esteja o mar calmo, esteja revolto, independente de como se aparente a situação, esse barco ele tem um rumo. Ele tem um rumo e ele tem também um capitão. Ele também tem uma pessoa que está plenamente capacitada a conduzi-lo. E aí, meus irmãos, a gente vai observar que aquelas pessoas que já conseguem ter uma fé racional, raciocinada, desenvolvida, essas pessoas, elas já sabem de antemão, como Kardec diz, o futuro. Elas já sabem do que vai enfrentar intimamente e elas não se duvidam, elas não recuam, elas apresentam a calma, a paciência necessária para executar essas ações. É interessante quando a gente ouve uma frase que diz que para quem não tem fé, né, nenhuma prova é suficiente. Mas para quem tem fé, nenhuma prova é necessária. É algo que está dentro de nós. E essa virtude, a gente vai entender de que ela parte da escolha de cada um de nós. Ela vai partir dessa escolha, por quê? Porque a fé,
a gente vai ver, como conversamos, de que ela decorre do sentimento que trazemos dentro de nós. Mas nós trazemos ainda aquelas emoções conflituosas. Nós trazemos dentro de nós o medo. E o medo nos leva a essa insegurança, nos leva à incerteza de que vai dar errado, nos leva a pensarmos sempre que nós não vamos conseguir. E o medo ele provém do acúmulo das várias situações ao longo das reencarnações. A gente vai observar que nessa nossa trajetória, a gente vai se enchendo, a gente vai se afogando nessa situação em que nós pensamos, acreditamos de que não vamos conseguir. E essa situação ela é consciencial, porque a gente precisa aprender a se conhecer para conseguirmos vencer o medo. Aliás, a veneranda Joana de Ângeles nos diz que o medo e o amor, eles não podem coexistir no mesmo local. E aí, por isso que depende de nossas escolhas. Por isso que a gente precisa traçar, né, aqueles caminhos, né, aquelas estratégias a fim de que o medo ele possa não estar dentro de nós, para que possamos, meus irmãos, liberar o medo à medida de que o amor entra no nosso emocional. Então a gente deve ter o espaço dos nossos corações preenchido com amor. E esse medo, como eu disse, ele vem acumulado de vida pretérita. E mais, o nosso Mestre Jesus, ele disse da seguinte forma: pedi e obtereis, buscais e achareis, batei na porta e ela abrir-se-vos-á. E a gente vai entendendo então de que seja o que for que vós pedis na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. A gente vai observar isso lá, vai ler em Marcos no capítulo 11, no versículo 24. Então, a gente vai observar que a gente pede da maneira que a gente quer, mas vamos receber da maneira que necessitamos. E necessitamos de amor. Necessitamos, meus irmãos, de praticar o bem, para deixarmos de ser homens de pouca fé. Nós precisamos nos encharcar de amor. Nós precisamos porfiar no bem. Nós precisamos, e esse é um momento bom, uma mudança não para o mundo espiritual, mas para o mundo terreno. Feliz ano novo, um novo ano. E nesse ano nós vamos mudar e vamos fazer o que for de melhor para nós. Nós precisamos entender de que temos plena capacidade de modificarmos, de nos transformarmos moralmente. Nós vamos entendendo de que se a gente não consegue enveredar por um caminho em que seja o caminho do bem, dificilmente nós vamos conseguir amealhar aquelas ações, aquelas virtudes de uma maneira, eu não digo rápida, mas de uma maneira contínua. Porque o objetivo da nossa reencarnação é esse crescimento, é a gente acreditar que temos uma espiritualidade em nosso entorno a nos proteger, a nos defender. E que torcem por nós. São a nossa parentela espiritual, os irmãos que a nós são afins. A gente precisa entender, meus irmãos, de que nesse caminho da busca da prática do bem, essa transformação moral, esse desentortar, ele está diretamente ligado à nossa vontade de querer mudar. Nós precisamos desenvolver essa vontade. E para isso nós precisamos da prece. Precisamos da leitura edificante como pontos iniciais dessa transformação. Nós precisamos vigiar. Não vigiar o outro, vigiar nós mesmos.
Nós precisamos, e quando eu digo leitura edificante, subentendam também, por analogia, vídeos edificantes, palestras edificantes, ouvir músicas edificantes. A gente precisa se imbuir de coisas que nos elevem. Não necessariamente e somente literatura espírita, vídeos espíritas. Existe uma gama de vídeos, uma gama de mídias que nos enobrecem, que nos desenvolvem valores espirituais do bem. Nós precisamos, e no mundo de provas e expiações, nessa densidade baixa que se encontra a nossa psicosfera, nós precisamos aprender a sobreviver nesse charco pestilento em que está a nossa psicosfera. Nós precisamos ser aqueles que vai dar um odor melhor nessa psicosfera. Nós precisamos nos tornar aqueles que vamos modificar essa ambientação para melhor. Então, sofrer, desde Buda já dizia que o sofrimento é uma verdade nobre, né? Era uma verdade do ser humano, essa busca da gente querer se melhorar. Mas, sobretudo, a gente ter essa certeza inata de que temos alguém, temos um modelo e guia, e que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos alguém a quem seguir. Ou, como dizem os jovens de hoje, nós temos alguém a quem dar o joinha, a quem dar os likes, a quem seguirmos. E o Mestre Jesus, ele representa exatamente esse enviado de Deus, nosso Pai, com a sua misericórdia para nos auxiliar. Jesus também é um representante da misericórdia de Deus. E ele, como representante máximo, né, como governador espiritual do nosso planeta, desenvolve uma tarefa magnânima. Ele nos mostra, né, ele se doa, né, ele doa a vida na cruz para que a gente possa entender do que se trata a problemática. De que a fé efetivamente transporta montanhas. De que a gente não consegue crescer, a gente não consegue adquirir novas virtudes, a gente não consegue adquirir novas melhorias do ponto de vista moral se a gente não acredita em nós mesmos. Então, meus irmãos, é a hora de amar. É a hora de deixar o amor penetrar dentro de nós. E essa hora, ela é chegada. Até porque a gente não deve, de forma alguma, perder a nossa fé. A gente não pode, meus irmãos, de hipótese alguma, raciocinar diferente, se deixar introjetar por pensamentos díspares, por pensamentos de que as coisas vão dar errado, de que nós não somos suficientes, de que nós não somos capazes. Por isso a questão da oração. Eu vou fazer uma leitura aqui para vocês, que eu gosto muito acerca da fé, acerca do homens de pouca fé, para passarmos a sermos homens de muita fé, que é do espírito Meimei, né? Foi ditado pelo médium Chico Xavier. E é uma oração em que ela nos recobra, né? Ela nos conduz com os exemplos, né? Com aquelas frases que nos diz na oração, a que a gente possa desenvolver a nossa fé. Porque se a gente for observar, meus irmãos, nós precisamos efetivamente ter essa vontade. Porque sem essa vontade, nós não vamos conseguir. A luta, ela é incessante. E todo o trabalho que é feito para o amor, para o bem, é um trabalho árduo. Emmanuel já nos dizia, né, que o bem será o grande vencedor,
mas que o mal não vai se entregar sem luta. E nós precisamos de fé para vencermos, para integrarmos as fileiras desses soldados de Jesus no combate ao mal. Precisamos entender de que temos uma destinação. A destinação, como eu já disse, é a nossa plenitude. Então vamos à leitura. Vamos a essa oração de Memei, que se intitula Não percas a tua fé. Não percas a tua fé. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-te por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, aguiolhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Meimei. É uma oração muito bonita, que nos complementa com o que Jesus Cristo nos falou, de que a cada dia basta o seu mal, e de que as tempestades, sim, nós vamos vencer. Mas o maior infortúnio, como ela nos diz, é sofrer a privação da fé, é não ter fé, meus irmãos, e continuar vivendo. Aí sim seremos verdadeiros mortos-vivos, porque o indivíduo que não consegue desenvolver a fé, ele não consegue trabalhar para poder alçar aquela escada de Jacó, a escada da elevação aos céus. E aí sim, aquilo que Jesus disse de deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, ele vai plenamente valer. Não podemos ser mortos do coração, meu irmão. Nós precisamos estar com vida em abundância. E vida em abundância representa ter fé. Significa ter o amor dentro de nós. Significa porfiarmos no bem, trabalharmos, fazermos o quanto antes as nossas modificações, as nossas transformações morais. E é arregaçar as mangas, sim, o quanto antes. E fazer tal qual Meimei nos propõe. Crer e trabalhar. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Quero desejar novamente um feliz ano novo. Fiquem em paz. Jesus que abençoe a vocês. Abraço a todos.